Como sempre digo, com a alma envolta em muito amor, carinho e respeito, eu lhes transmito meu boa tarde. Como sempre, emocionado. Emocionado porque essa é minha casa base, minha alma mater. E estarem com irmãos é algo muito importante e muito valioso para mim. Foi aqui que eu construí tudo, do pouquinho que eu sei sobre a doutrina espírita. E por isso eu respeito essa casa, o trabalho que ela desenvolve, mas acima de tudo, cada um de vocês. Meu nome é Fernando, como acabei de dizer, sou mais um irmão que, como vocês, nessa nossa vida, cheio de vícios e de defeitos, mas alguém que busca, dia a dia, burilar-se, melhorar-se, para alcançar, assim, algo que deve estar presente em mim e que me permite ser melhor, como eu tenho certeza cada um de vocês que aqui está. Não importa se você veio pela dor, se você veio pelo amor, o que importa é que nós estamos aqui juntos em fraternidade. Nesta casa, nós sempre iniciamos com uma oração, uma preleção evangélica, e finalizamos com uma oração. Para a oração, eu vos convido, se assim quiserem, cerrarem os vossos olhos. Não com isso buscando algo sobrenatural, apenas tentando acalmar um pouco, acalmar a mente, no emaranhado de pensamentos que eu tenho certeza nos governa. Este é um momento nosso, é um momento de nós dizermos para nós mesmos: eu vou entrar em contato com meu Pai. Nada mais importa. Eu vou falar com o meu Criador. Então nós vamos acalmando e buscando figuras mais etéreas, mais leves, que comumente chamamos de seres espirituais, como os nossos mentores individuais. Chame de anjo da guarda, chame como quiser. O que importa é e nessa realidade um pouco mais leve, um pouco mais sublime, nós ousamos pintar em nosso quadro mental um sol redentor que cai sobre nós nessa tarde. Já que o tempo é um tempo um pouco mais leve, um pouco mais ameno, que esse sol não só aqueça nosso corpo, mas aqueça a nossa alma. E que ele possa ser a representação do nosso Pai Criador. E ele nos convida, irmãos, a lembrarmos de alguém que eu tenho certeza cada um de nós conhece, não só pelas figuras que nos são apresentadas e que vem caminhando em nossa direção, e que paulatinamente nós vamos identificando com o nosso espírito a leveza desse ser. Sim, caríssimos, Cristo está entre nós. Louvado seja o seu nome, bendito seja Cristo. Por favor te pedimos para que carregue um pouco cada um de nós junto de ti, para que mais leve nós possamos ser na tua presença, crendo em ti, para que assim nós possamos agora nos dirigirmos ao nosso Criador e diante do Pai, com muito respeito e consideração, com muito amor e carinho, nós dizemos: obrigado, Deus.
Obrigado por cada oportunidade significativa de nossa vida, seja ela positiva ou negativa, mas acima de tudo, por nós podermos estarmos juntos em fraternidade nesse instante, sob teu manto, em uma de tuas casas. Obrigado, Senhor, porque deixamos outras coisas para aqui em júbilo podermos dizer do fundo de nossas almas e com muito respeito: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentações, antes livrando-nos de todo mal, e que assim seja. Me escutam? Opa, agora ficou bom, hein? Tomaram um susto como eu, né? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Caminhando, né? Como eu digo. Nesse caminhar, nesse trilhar da nossa vida, é óbvio, meus irmãos, que nem sempre há amor. Muitas vezes nós temos as dores que mais falam e tomam nossa alma. E eu disse no início, não importa se você veio pelo amor ou pela dor. O que importa é que nós estamos aqui reunidos para aprender sobre os mantos da doutrina espírita, as verdades universais. Se é a primeira vez que você vem a casa, o que preconiza a doutrina espírita segundo Allan Kardec? Eu vou te trazer alguns princípios. Primeiro, Deus existe. E é a causa primeira de todas as coisas. Segundo, existe uma alma que transcende o corpo, que é muito mais do que essa matéria. Terceiro, se existe essa alma e é mais que essa matéria, como depois de alguns anos essa matéria fica, essa alma transcende o corpo. Quarto, se existe essa alma que transcende o corpo, é possível, então, a comunicação entre almas não só sob o ponto de vista físico, como fazemos aqui agora, mas também de forma mais etéreas, mais leves, que são as espirituais. Além disso, também, a doutrina espírita entende que sobre esse firmamento existem trilhões de estrelas, trilhões de corpos celestes, e que, por óbvio, a vida não é só algo do planeta Terra. E, por fim, o último princípio que Kardec coloca é o princípio da caridade, que é o tema da nossa palestra do dia de hoje, do nosso evangelho, melhor dizendo. Para a gente falar sobre caridade, como dizem os nossos irmãos americanos, primeiro, as primeiras coisas. O que é caridade? E para entendê-la principalmente, devemos entender previamente o que seja uma lei e, acima de tudo, dentro dessas leis todas que nos governam, o que é a lei de amor. A doutrina espírita diz, e eu sempre repito isso, nas oportunidades que tenho de aqui falar com vocês, que os seres vivos de forma geral, animais principalmente, têm em sua base sensações. Então nós, assim como os animais, teríamos sensações e, antes disso até, instintos. É por isso que o gato age como o gato, o cachorro como o cachorro, e nós agimos de uma forma um pouquinho diferente. Somos os homens com razão.
Homo sapiens, nós conseguimos transformar aquilo que é instinto e aquilo que é sensação, muitas vezes em sentimento. E dos sentimentos, o sentimento por excelência, não sou eu que digo isso, mas esse grande nosso irmão é o amor. Então aí vocês poderiam dizer, tá bom, Fernando, eu já entendi que nós temos instintos, sensações, sentimentos e que o sentimento por excelência é o amor. E não só sentimento, é uma lei, segundo a doutrina espírita, universal. Eu, sinceramente, agora é um parêntese meu, não sei até que ponto existe essa universalidade. Mas vamos tomar a universalidade aqui como o planeta Terra. É algo que nos governa neste planeta. Porque é através do amor que nós temos esse sentimento espontâneo e esclarecido, ou seja, quem ama sabe por que ama, e faz de forma espontânea, não esperando nada e troca, de enxergar no próximo o que ele é, e assim o sendo querer o bem dele como eu quero o meu próprio bem. Só que não adianta saber tudo isso. E aí vem a grande sacada de Allan Kardec. Lembra que eu falei que o tema era a caridade? Kardec coloca que fora da caridade não há salvação. Dentro da doutrina espírita, aqui estamos, um dos grandes vultos é o nosso irmão Chico Xavier. E o Chico, com a simplicidade dele, para não ficar algo tão teórico, dizia o seguinte: caridade é amor em movimento. Ou seja, não adianta eu saber o que é o amor, não adianta eu me dedicar a esse sentimento, se eu não o coloco em prática. Se ele não sai da minha ilação ou dos meus atos preparatórios internos e não se transforma em algo que é prático para ajudar o meu próximo. Não à toa a caridade, segundo a maioria das religiões que existem, principalmente de matriz cristã, é uma das virtudes teologais, ou seja, virtudes que ligam o ser humano a Deus. Assim como é a fé, primeira delas, porque não basta acreditar em Deus, é necessário fidelizar-se a Ele, estar em constante ligação com Ele, assim como é a esperança, ou seja, se eu acredito em Deus, não é este mundo físico que tanto suprime e que tanto nos empurra para os nossos vícios e para os nossos defeitos, que tanto nos empurra para os nossos instintos e para as nossas sensações, que vai me dominar. Porque eu espero em Deus que sempre haverá o melhor. Esta é a visão do crente, não aqui tomada a palavra como uma religião, mas daquele que crê em Deus. Irmãos, principalmente pela mídia, cada vez mais nós somos bombardeados por uma espécie de pessimismo. Esse pessimismo leva muitas vezes a muitos pensamentos que são deflagrados dentro da nossa mente, e quando a gente percebe, a gente está engolindo uma série de coisas e esquecendo que tem um grande Pai Criador. Ou será que é só de 2025 que nós matamos crianças e comemos partes dos seus corpos, como nós vimos retratado nas últimas guerras? Basta retornar 2.000, 3.000 anos de história para ver que isso já existia. No entanto, cada vez menos isso existe. Porque cada vez mais nós vamos quebrando as carapaças com as nossas encarnações, que é também um dos princípios colocados pela doutrina espírita, já que a alma transcende o corpo, é óbvio que ela vai passar por várias vivências.
E mais, às vezes em corpos diferentes, com privações diferentes, com sexos diferentes, para que assim tenha condição de sorver cada situação como uma situação ímpar e se colocar no lugar do outro, a tal ponto de entender que a lei de amor é, por excelência, a primeira lei, não por uma definição de um livro, mas porque assim nós nos identificamos. Eu disse para vocês aqui no início que eu estava emocionado, e estou, porque essa é minha casa-mãe, mas acima de tudo, porque quando eu entro aqui, não importa se conheço ou não conheço cada um de vocês, é impressionante como nós nos vemos aqui dentro como irmãos, ou só eu sinto isso? Se eu estiver mentindo, por que é que nós agimos de uma forma diferente, como estamos de dentro daquele portão para cá? É porque aqui reina esse sentido de caridade. Nós mesmos mudamos o nosso padrão mental. E esta mudança de padrão mental é que reforça em nós a condição de seguirmos esperançosos de que dias melhores virão. Nós não podemos nos render a um mundo que não pertence, entre aspas, me entendam bem o que eu vou dizer, hein? A um mundo que não pertence, entre aspas, a Ele. Como Ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Existe um mundo melhor, e é assim que se baseia todas as religiões. Todas aquelas doutrinas, todas aquelas filosofias, todas aquelas ciências que estão embasadas em Deus, de alguma forma, colocam a esperança como algo maior. Através do quê? Da bendita da caridade. Então a caridade, retomando o pensamento, ela passa de virtude teologal, que nos liga a Deus, para uma lei universal dentro do Espiritismo. Por isso, fora da caridade não há salvação, como colocou Kardec. E quem quer que vença seu orgulho e seu egoísmo e se diga espírita, seja num censo conduzido por nossa nação, quando se pergunta qual é a sua religião e se diga é espírita, eu talvez esteja sendo um pouco demasiado abrangente na minha ideia, mas quantos já não receberam de troca? Ah, então você pratica caridade. O espírita é conhecido especificamente por isso. Às vezes até por obrigação. Sem entender muito bem que está fazendo isso como um sentimento espontâneo, esclarecido, de ver no próximo o bem dele. Só com o tempo ele começa a perceber, e aí vem a maravilha das historinhas como essa que eu vou contar para vocês. Hoje eu resido no interior, já faz 16 anos, aproximadamente. Quando eu morava aqui em Santo André, ali perto dessa cooperativa aqui, tem o viaduto, né? E ficavam muitas pessoas ali em condição de rua. E um irmão, que não era espírita inicialmente, mas que se tornou depois, chegou para mim e falou: Fernando, num determinado dia, acordei hoje com o coração apertado, rapaz. Mas o que foi? Não sei o que é. Deve ser esses negócios de espiritismo, que agora eu bandiei para o lado do espiritismo, deve ser encosto. Sempre a culpa é do encosto, né? E eu sempre falo assim, que eu vou fundar ainda o sindicato dos encostos, entendeu? A culpa não é nossa, né? E Fernando, uma angústia danada, eu, irmão... Enfim, eu encontrei com ele indo trabalhar, tomava o ônibus ali naquele ponto, falei, espero que você melhore, né? Fiz uma oração até por ele, e seguimos a vida. Encontrei ele depois de alguns dias, ele falou, Fernando, sabe o que aconteceu? É aquela angústia no meu corpo. Passei o dia inteiro trabalhando, trabalhava aqui na Senador Flacker, mal, fui trabalhar, peguei a passarela, e aí da onde eu conheço, né, que eu morava ali para cima também, e aí vi aqueles irmãos lá. Cheguei em casa, minha mulher tinha feito uma pizza. Rapaz, aquela pizza deliciosa, tal, maravilhosa, massa feita em casa, aquele negócio, sabe, que... Bicho, me deu uns 5 minutos, eu não sei, cara,
Eu via na minha frente aquelas pessoas dormindo ali debaixo daquela marquise. Eu falei para minha mulher, prepara outra pizza, dessa daqui, desci até lá e dei a pizza para aquelas pessoas. Eles devoraram a pizza. Caridade material. E olha só o que ele me disse. Antes de eu chegar do outro lado da passarela, eu me sentia mais leve, meu coração estava melhor. Olha a potência que existe em cada um de nós. Quanto custa uma pizza? Bom, onde eu estou morando agora, a qualidade de vida é um pouco mais tranquila. Lá é bem mais barato. Eu estou vendo que a pizza aqui está cara. Pizza lá hoje está custando 50, 60 reais. Ontem eu fui comer uma pizza ali, 100 reais uma pizza. Falei, gente do céu, o que está acontecendo aqui na capital? Isso daí porque eu peguei uma bem simples, eu vou ser bem sincero para vocês. Mas quanto custa uma pizza? Mas 100 reais não vai fazer uma diferença na nossa vida para nos deixar hoje absolutamente paupérrimos ou absolutamente ricos. Quem tem condição não precisa ser isso. Mas olha como isso pode mudar a vida das pessoas. E a frase que mais ficou na minha cabeça, de tudo que ele me disse. Cara, um dos caras comia aquela pizza de um jeito que parecia que era a última refeição que ele estava fazendo na vida. Eu comi pizza ontem, sinceramente, não estava nem aí. Era uma refeição, agradeci a Deus, não posso dizer que não. Mas, às vezes, nós não damos valor. Segunda historinha. Um casal, coisa que acontece muito nos dias de hoje, até comigo aconteceu, tenta de todas as formas ter filhos. De todas as formas. Gastam o que tem e o que não tem para ter filhos. Não conseguem. Quando estão para desistir, vem o primeiro filho. Esse filho cresce. E quando ele atinge 4 anos, para surpresa do casal, que falou assim, a gente nunca vai ter filho, eu não preciso de método anticoncepcional, você não precisa fazer nada, vem gêmeos. Esses gêmeos nascem prematuros, esses gêmeos vão para a incubadora, esses gêmeos são tratados, e quando atingem próximo de 1 ano, esses gêmeos desenvolvem essas doenças malucas, entre aspas, que quem é espírita sabe que não existe doença maluca, essas doenças malucas autoimunes, que vão matando o ser aos poucos. Alguma coisa com SARS, a desinência dessa doença, né, em inglês, e, enfim, iam falecer. Buscam na rede americana, que era um casal americano, doadores de medula óssea, que é a única coisa que podia salvar. Toda a rede americana não conseguem. Buscam no mundo, através das convenções, das uniões que há entre países nesse sentido. Não conseguem. E adivinham onde encontram? Não nele, no pai, nem na irmã, mas no filho de 4 anos. No entanto, com todo o avanço da medicina, é necessário tirar uma quantidade de líquor, né? Que eu acho que é o que temos aqui na medula, e esse líquor faria muita falta para aquela criança. Então, olha só a dubiedade. Se você tirar, ele pode entrar num estado tal que ele não vai ter condições de se defender de nenhuma doença. O casal resolve não falar isso para o filho de 4 anos. Ele não tem responsabilidade, não tem nem cabeça para isso. O filho, sabendo de tudo isso, chega a essa família e diz, eu vou doar. Mas por que você vai doar? Primeiro porque você é um super-herói. E ele fez isso mesmo com uma capa azul. Depois vocês podem buscar na internet essa história, a família de Grandes, alguma coisa assim, só colocar lá esses termos que vai acabar achando. Segundo, porque é o certo a ser feito. É o certo a ser feito. Quantas vezes nós olhamos para esses andarilhos, para as pessoas que precisam, não precisa ser andarilho, para aquele que está precisando do nosso lado e nós negamos, mesmo tendo condições de ajudar. Segunda historinha. Terceira historinha. Nessa casa passou um trabalhador muito abnegado. Ele trabalhou bastante. E teve uma época que ele ficou doente. E a casa ajudava, não sei se vocês lembram, tinha um asilo, que hoje mudou-se lá perto do tiro de guerra. A casa ajudava de alguma forma esse asilo. Essa pessoa, toda vez
ia ao asilo toda semana e desenvolvia um trabalho físico lá com os idosos que lá estavam acamados. E um dia ele não pôde ir. E eu vou dizer para vocês, lá trabalhavam pessoas que eram espíritas e que não eram espíritas, terceiros contratados. E, em um determinado momento, uma pessoa vira para mim e fala, eu vi fulano aqui. Eu falei, uai, então ele melhorou. Aí, cheguei para essa pessoa e disse o seguinte, olha, ele está doente, se ele está aqui eu queria falar com ele. Já que eu estou aqui nesse quarto, pede para ele vir aqui. Rodou a casa inteira e não achou essa pessoa. E aí ele chegou para mim e falou, Fernando, a única coisa que eu fiz foi no horário que eu sabia que você estava lá, uma oração muito forte para Deus, pedindo para abençoar cada uma daquelas pessoas. Caridade moral, totalmente desvinculada do físico e espiritual. Então, quando nós dissemos para nós mesmos, olha, eu não tenho condições de praticar a caridade, eu sou pobre demais. Será que nós somos pobres demais para dentro de um ambiente extremamente complicado chamado família? Vocês têm a de vocês? Eu tenho a minha. Como dói às vezes, né, mexer com essa parte. Mas é ali que é o cadinho, não só do nosso espírito, é o cadinho da sociedade. Cadinho vocês sabem, né? O recipiente que consegue conter um metal que vai ser derretido para se transformar em alguma coisa melhor e que tem um coeficiente um pouco maior que aguenta o calor. O calor das emoções dentro da família é muito forte. Portanto, a caridade às vezes não é só um agir físico ou mental. Às vezes só ficar quieto é prestar caridade. Inclusive, como eu acabei de dizer aqui com um exemplo, dentro do ambiente familiar. Irmãos, a mensagem é muito simples. Mas é nas coisas mais simples que eu acredito estão as maiores verdades. Eu vos convido nessa semana, eu não gosto de dar lição de casa porque eu acho isso errado, mas prestar atenção para praticar caridade. E se mesmo cada uma dessas minhas falas não calou o seu coração, por favor, estamos precisando de mais indulgência conosco mesmos. Caridade consigo mesmo. Nós somos seres encarnados, não somos seres angelicais, somos falhos. Dirigir a nossa própria mente, de vez em quando, para nós mesmos, isso não é egoísmo. É dar atenção a nós e dizer o seguinte, eu falhei, não vou me culpar, sei que estou errado, assumo a responsabilidade e vou praticar a caridade comigo mesmo agora, orando a Deus para que me ajude e que desta forma eu me sinta melhor e possa distribuir o amor aos meus irmãos. Vamos orar? Caríssimos, o tempo urge. Portanto, preciso de cada um de vocês fixos. Espero que as minhas palavras tenham calado aos vossos corações, mas se não, nesse instante não importa nada disso, importa o que cada um de nós trouxe e o que cada um de nós carrega no corpo e no ser e no espírito como vontade de acertar. Vamos juntos acertar nessa nossa oração. Vamos juntos imaginar dentro de nós um pequenino copo d'água, límpido, translúcido, aquela água capaz de matar a sede de qualquer ser, fresca. E que sobre essa água e sobre esse copo, uma luz nesse instante cai. Nós sabemos que é o nosso Pai que olha por nós. Peguemos esse copo, elevemos as nossas mentes a Deus e peçamos a Ele para que possa juntar a todos num grande recipiente
e que Ele possa, com a sua luz e com a sua força, derramar um pouco desta água, sob a forma de gotas, a hospitais, a creches, a asilos, a orfanatos, manicômios, presídios, para que essa nossa caridade mental possa nesse instante auxiliar cada uma das pessoas que estão em sofrimento e em situação de desespero. Sim, Deus, nós acreditamos. O nosso mestre nos disse que nós poderíamos fazer isso e até mais. Portanto, dai vulto à nossa oração. Dai vulto, Senhor, para que ela alcance todos os locais necessários e especialmente que ela possa cair sobre este mundo, cair sobre este país, sobre esse estado, sobre esta cidade, sobre os bairros que moramos, sobre nossa casa, sobre nosso lar e todos que lá deixamos, especialmente aqueles que mais precisam. E deixai, Senhor, que uma nesga, uma pequena vibração dessa gota de luz possa cair sobre nós. Quando dizemos do fundo de nossa alma, sorvendo cada palavra: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Um beijo em vossos corações. E obrigado.